Então, gravando DC2, turmas A, B, hoje é 17 de agosto. Estou armando aqui um desenho, né, do mesmo cubo que vocês já conhecem, tá? Na vista superior aqui, com 3 centímetros, né, 3 unidades, tá? O observador, eu vou colocar ele aqui a uma distância aí de, sei lá, 9, não, vou botar 6 unidades aqui para não dar confusão com a linha do horizonte, depois a gente muda isso, tá? Então, o observador aqui está a 6 unidades, projetou ponto de fuga aqui, projetou ponto de fuga lá, deixa eu conferir ali na tela como é que está ficando isso, acho que é por aqui, né? Então, isso aqui tem altura igual a 3, mede 3 por 3. E o observador, tá, está a uma distância aqui, ó, de 6, tá? 6 unidades. Beleza. Vou marcar aqui bem fraquinho, tá? Essa linha de terra, que eu confesso para vocês, eu não acabo nem sendo muito fã dela aqui, mas vamos lá, tá? E alinhado aqui com o ponto que toca o plano do quadro, temos a VG, maravilha. E a gente sabe, né, que essa VG aqui tem 3 unidades de altura a partir da linha de terra, né, a partir do chão. O que vai mudar agora na nossa vida? Tá? Eu vou imaginar o seguinte, que este observador aqui, ele além de estar afastado 6 unidades do objeto, ele também está a 6 unidades de altura. Tá? Então, em vez de colocar a linha do horizonte a 1,70 m, eu vou colocar a linha do horizonte a 6 metros de altura. Então, a linha do horizonte, ó, ela passou para cá. Ela está aqui em cima agora. Vamos baixar os pontos de fuga, né? Mesmo esquema. Ponto de fuga, ponto de fuga. E agora é que vai aparecer a diferença, né? Porque o ponto de fuga, né? A gente vai traçar essas linhas em direção à fuga, partindo aqui das arestas do objeto. E vocês estão acompanhando aí, certamente já se deram conta que a gente vai enxergar 3 faces do cubo e não somente 2, né? Porque a gente vai ver a tampa dele agora também. Vamos encontrar onde é que estão esses pontos. A mesma coisa. Observador olha para o vértice, marcou no plano do quadro, desce essa linha aqui, encontrei uma aresta. Observador olha para o vértice, marcou lá no plano do quadro, ó, isso aqui agora desce, e encontramos aqui o outro ponto. Como é que a gente vai completar o cubo agora? Simplesmente usando os pontos de fuga, né? Esse ponto aqui, ó, que corresponde àquele ponto lá em cima, está nessa direção aqui. Então, isso aqui vai fugar lá para aquele ponto de fuga da direita. E esse outro aqui vai fugar para o ponto de fuga que está à esquerda. Então, encontramos aqui, ó, o nosso cubo numa vista, né, mais aérea, onde a gente consegue enxergar a face superior desse cara aqui. Vou colocar aqui uma sombrinha própria de leve aqui, só para acentuar essa questão do volume. Então, esta linha do horizonte aqui, ó, tá, nos mostra, né, que a H do observador, a altura do observador, é igual a 6. Tá? Por que eu deixei essa altura igual a 6, né, na largada aqui? Por que eu não botei mais alto? Para não dar confusão, né, Maria Paula? Porque às vezes a gente sabe que uma linha de horizonte, ela pode estar aqui, ó, por exemplo, bem mais alta, e um desenho começa a se misturar com o outro, né? E às vezes tem gente que se confunde com isso, né? Porque não se dá conta que são 2 desenhos separados, né? Um em vista superior e o outro que parte de uma VG na vista frontal e gera perspectiva. Então a gente começa... Outra confusão comum é quando coincide ali com o local onde está o observador. Então, se a altura aqui fosse 9 metros, ia coincidir. Aqui, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? Ia dar uma confusão dos infernos. Tá? Então, como é que a gente faria para inserir calungas corretamente nesse desenho? Tá? A gente tem que partir da VG.
tá? Tem que partir da VG. Por quê? Porque, imaginem, né? Vai que alguém entendeu errado, né? Que os calungas sempre tem que estar com a cabeça na linha do horizonte, né? Independentemente da altura da linha do horizonte, né? Aí alguém vai lá e desenha um calunga aqui assim, né? O que isso significa? Que esse cubo aqui deve ter, sei lá, no máximo 60 centímetros de altura, né? Virou um brinquedo, virou um puff, virou uma banqueta, né? Então, o calunga, né, nesse caso, não poderia ser feito aqui, tá? A gente tem que pegar da VG, vou desenhar aqui, ó, vou marcar aqui uma altura de 1,70 m, tá, na VG, que é um pouquinho mais que a metade da altura do cubo. E se eu projetar isso aqui paralelo ao plano do quadro, eu consigo, né, desenhar calungas que estão nessa posição aqui. Mas e se eu quiser colocar calungas em outras partes do desenho? Aí a gente utiliza, né, essas linhas auxiliares, né, que o professor Baima, por exemplo, chama de trilhos, né? Ele diz assim, coloca o calunga nos trilhos, né? Então, se eu pegar esse 1,70 aqui, ó, e projetar lá no ponto de fuga, eu sei que toda a distância entre essas duas linhas aqui sempre vai ter 1,70 m. Então, eu posso colocar um calunga aqui, por exemplo, ó, entre essas duas linhas, ou quem sabe um calunga aqui assim. Só que fica feio no desenho, né, gente? Fica estranho deixar os calungas tudo em fila indiana, assim, né? A gente tenta variar um pouco a posição deles, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esse calunga aqui, né? Ou um ponto qualquer aqui dessa linha, que eu sei que sempre vai ter uns 70, e trazer isso, quem sabe, lá do outro ponto de fuga, e criar esses trilhos auxiliares aqui na outra direção, ó. Então, essas linhas, elas vêm abrindo um pouco aqui assim, né? Ó, elas vêm abrindo. Então, eu sei que em qualquer lugar que elas se encontram, eu posso, quem sabe, né, colocar outros calungas aqui, que eles também estarão na posição correta. Pode ter um outro aqui assim, e claro, vai chegar um momento aqui que isso aqui pode casar com isso, ó, né? E aí, esse calunga aqui, tanto faz, né? Se ele vem paralelo aqui ou se ele vem de lá, é o mesmo trilho. Ou poderia até extrapolar aqui, né, e sair um pouco do limite do desenho, ó, e colocar alguém que esteja, de repente, né, num ponto aqui mais próximo ainda do observador. Né? Ou extrapolar total aqui para fora e ficar só a cabeça de um calunga para só a cabeça do outro lado. Exatamente, né? Exatamente, né? Vamos pegar aqui uma linha daqui para cá, ó, né? Trazer até aqui assim, e de repente, né, aqui assim tem uma cabeça, né, alguém que está aqui assim, e isso aqui tá, sei lá, só vê os ombros da pessoa aqui, talvez o pescoço, né, essa pessoa está em primeiríssimo plano aqui, né, sempre evitando, né, ir até o fim da folha, tá, gente, sempre tentem deixar um respiro, assim, no desenho de vocês, tá. Mesma coisa poderia valer para vegetação, né, se a gente quisesse colocar árvores aqui nesse desenho, né? Vamos imaginar uma árvore, né, que apoiada aqui na linha de terra tivesse, sei lá, 10 metros de altura, tá? Então, não, 10 metros é muita coisa, vamos botar uns 5 metros de altura. Né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui na VG, tá? Então, sei lá, uma árvore que tem aqui assim, ó, 5 metros de altura, tá? Essa árvore aqui que está nesse ponto, né? Se eu quiser, posso usar os trilhos aqui assim, ó. Vou lá naquele ponto de fuga. E aí posso colocar uma outra árvore aqui assim, né? E eu sei que ela está proporcional em relação a essa outra, né? Posso pegar e agora ir desse trilho aqui lá para aquela direção, ó, e colocar uma outra árvore lá adiante, ó, que eu também sei que vai ficar proporcional, né? De acordo com as regras da perspectiva. Certo?